Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus. Eu quero ler com vocês. Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 31, versículos 31 e 32. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 31 a 32. A lei de Moisés diz: se alguém divorciar-se de sua esposa, deverá entregar-lhe um documento de divórcio. Porém, eu digo, se um homem se divorciar de sua esposa, a não ser por causa de infidelidade, faz com que ela, casando-se de novo, cometa adultério. E aquele que se casar com ela também comete adultério. Eu li numa versão mais atualizada, e agora eu quero ler na versão que estamos mais acostumados, que é a Revista Atualizada. Nós estamos falando aqui sobre o casamento, sobre o relacionamento conjugal. Também foi dito: aquele que repudiar, ou seja, mandar embora a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Essa é a lei de Moisés. Agora vem a fé cristã, vem Jesus. Versículo 31 é a lei de Moisés. A lei de Moisés permitia carta de divórcio. Versículo 32, Jesus reinterpretando a lei, ressignificando a lei, ele diz assim: qualquer um que mandar sua mulher embora, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele, consequentemente, que casar-se com a repudiada, juntamente com ela, comete adultério. Nós estamos lendo aqui o Sermão do Monte. Jesus, ele está fazendo uma releitura da lei de Moisés, do Decálogo, dos 10 mandamentos. Eu insisto muito nesse ponto porque os judeus, eles eram extremamente religiosos, legalistas, conheciam a lei de cor e salteado, mas eles ficavam apenas na letra da lei. Eles não conseguiam entender e nem submeter o coração ao espírito da lei. Há uma diferença entre a letra da lei e o espírito da lei. O espírito da lei são princípios mais abrangentes e que envolve muito mais do que o aspecto legal do sim, sim, não, não. Ainda reinterpretando a lei de Moisés, Jesus diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Não é difícil entender isso. Não matarás. Como é que nós matamos uma pessoa? Cortando-lhe a vida. Um tiro, uma paulada, quebra o pescoço, mata a pessoa fisicamente. Essa é a lei de Moisés. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Porém, aí entra Jesus, porém eu vos digo, todo aquele que odiar o seu irmão, todo aquele que xingá-lo de tolo, todo aquele que desprezá-lo, é tão réu diante de Deus quanto aquele que matou. Os juristas aqui, advogados e os demais, terão muita facilidade para compreender isso. O que Jesus está dizendo é: nós não matamos uma pessoa somente com tiro. Ok? Nós não matamos uma pessoa somente fisicamente. Nós matamos uma pessoa emocionalmente. Nós matamos uma pessoa com a língua.
Está escrito na Bíblia, em várias passagens, que a língua é uma flecha envenenada e que mata. Nós matamos uma pessoa quando nós a desconstruímos. Nós matamos uma pessoa quando nós a diminuímos. Nós matamos uma pessoa quando não lhes damos a dignidade devida que Deus dá. Então, Jesus, ele estende a compreensão da lei. Agora nós chegamos nessa questão do casamento e do matrimônio. Olha, os antigos, com base na lei de Moisés, diziam que você pode mandar a sua mulher embora, repudiar, mas então lhe dê carta de divórcio. Mas eu quero reinterpretar isso. Jesus está trazendo e nos chamando para um outro patamar, para uma outra dimensão da vida, do relacionamento com Deus e do relacionamento com as pessoas. Jesus está dizendo, olha, não é bem assim. Qualquer que mandar sua mulher embora, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Então, surgiram muitas perguntas. E boa parte das perguntas, elas foram em torno da separação. E o que Jesus está trabalhando é a não separação. O princípio norteador aqui não é a separação, mas a não separação. Vamos orar? Vamos orar? Amém? Esse é um tema importante, tema muito importante. A batalha espiritual dessa semana, para mim, foi muito intensa. Eu sei porque esse tema, se não ficar muito bem esclarecido, né, ele gera muitas dores, muitas confusões. E nós precisamos ir além do legalismo, nós precisamos entender plenamente a vontade de Deus e o propósito de Deus. Eu espero em Deus a ajuda do Espírito Santo para mim, para vocês, para sairmos daqui bem esclarecidos, iluminados, convictos e firmes no Senhor. Eu queria muito que você orasse, colocasse a sua vida, o seu coração, o seu relacionamento conjugal aqui na presença do Senhor. Senhor, nós sabemos que esse tema não é de hoje. Os problemas relacionados à vida conjugal vêm desde os dias de Moisés. A lei, ela foi estabelecida para frear a impiedade e a impenitência do coração humano, mas a lei não transforma, Senhor. A lei, ela refreia. A lei, ela coloca limites. Mas o que transforma é o Espírito do Senhor. É o entendimento da sua palavra e a vida submetida à ação do Espírito Santo. Por isso eu quero suplicar ao Senhor nessa manhã, independentemente das minhas limitações e da limitação dos meus irmãos para ouvir e compreender, dá-nos o Espírito do Senhor. Joga luz, Deus, sobre uma situação tão importante. Nos ensina aqui nessa manhã. Está escrito que nós seríamos ensinados pelo Senhor. E nós queremos sim ser ensinados pelo Espírito Santo do Senhor, pela palavra do Senhor nessa manhã. Pai, não deixe Satanás perturbar a mente de ninguém. Nos livra das inquietações, das perturbações, e que o Espírito do Senhor, debaixo desse domínio, sejamos edificados. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aqui às perguntas que ficaram para ser respondidas, bem rapidamente. Vocês podem projetar aí para nós, por favor? Eu pedi algumas perguntas e respostas.
Eu vou ter que ficar, pode ir passando, vou ter que ficar virado aqui porque não está saindo ali na TV. Pode passar o próximo slide, por favor. Isso. Então, desculpe, irmãos. De acordo com a Bíblia, um novo casamento só é permitido em caso de adultério ou morte. As perguntas elas são interessantes porque elas são bem legalistas. Nós ainda não fazemos aquelas perguntas, vamos dizer assim, fluídas no espírito, mas a gente ainda é muito apegado ao aspecto legalista, né? Um novo casamento só é permitido, né? Eu sei que não foi a intenção da pergunta, e não me lembro quem fez, e não se chateie comigo. Mas eu me lembro de um pastor, quando ele dizia que o irmão chegou para ele e falou assim: eu devo dar o dízimo da renda bruta ou da renda líquida? Ele perguntou: você quer saber qual a menor parte que você pode dar e ficar bem com Deus? É isso? Porque o teor da pergunta, entende? Geralmente, então, quando eu pergunto só é permitido, né? Se eu olhar para a Bíblia, não tem permissão. Não existe a possibilidade. E Jesus não trabalha com exceção. A regra bíblica é a não separação. Os irmãos entendem? Então, às vezes, nós nos apegamos à exceção e queremos saber da exceção. Mas Jesus não trabalha a exceção, Jesus trabalha a regra, e a regra é a não separação. Então, mas respondendo, infelizmente existem outras possibilidades. Quais são? Abuso, violência, como agressão física, é inadmissível, não é? E corre risco de vida você manter um relacionamento onde a violência física ela é presente. Abuso emocional, psicológico, financeiro. Existe o abuso financeiro, o outro mantém a relação nas rédeas curtas, mantém o outro oprimido e subjugado por causa da questão financeira. Existem traições e microtraições, a pornografia, flertes e outras coisas mais. Mas a principal de todas é a dureza de coração. Jesus disse que Moisés permitiu por causa da dureza de coração. O que é a dureza de coração? É quando falta arrependimento e perdão. Então, algumas coisas até levam à separação, o que não é a regra, mas é sempre a exceção. Na perspectiva de Deus, é a exceção, não é a regra. Então, a principal de todas as coisas que levam à separação é a dureza de coração. Quando falta o arrependimento genuíno, pecar, tropeçar é do homem, arrepender é de poucos. Arrepender, abandonar, voltar-se para Deus é de poucos. E perdoar também é para poucos. É um relacionamento quebrado, confiança quebrada. Para acontecer a restauração, ela acontece, eu creio nela de todo o meu coração. Mas aí é obra divina, de muito compungimento e de muito sofrimento. Então, essa é a primeira pergunta. Segunda,
Quem se descasa e se casa de novo sem ter cometido adultério, está vivendo uma vida de adultério? Quem casa, se descasa, casa de novo, sem ser por conta de adultério, está vivendo uma vida de adultério? Então vamos lá. Jesus e a Bíblia, de um modo geral, não trabalham regras para pós-separação. A ênfase está na não separação. Caso aconteça a separação, deverá ser tratado caso a caso, porque é exceção, não é regra. Não existe regra para separação. É bom entender isso, não é? Então, aí é caso a caso. Por exemplo, conheciam o Senhor, se converteram depois da separação, separaram, casaram de novo, aí vieram ao conhecimento do Senhor. O que você vai fazer? Qual era a situação? Então, ficar atento aos princípios e não às regras. Princípios tratam do coração. As regras buscam saídas simplistas e autocentradas. Então, nessa questão, eu tenho que olhar para Deus, para a vontade de Deus, para Jesus, para o meu coração. E entender biblicamente, acima de tudo, que eu não vivo para mim. Eu não fui chamado por Deus e nem fui criado por Deus para viver para mim mesmo. Eu fui criado por Deus para viver para Ele. Tu nos criastes para ti. Nós somos criatura, nós não somos deuses. Nós somos criados por Deus e para Deus, né? Próximo. Pastor, sobre os casamentos em que há violência física, violência moral, violência sexual, como a questão do divórcio deve ser abordada? Qual o papel da igreja em acolher a vítima e ou agressor? Essa pergunta, ela é muitíssimo importante. Os ambientes cristãos evangélicos, vocês não se chateiem comigo, né? Eu leio, estudo sobre isso, mas os ambientes cristãos evangélicos, eles são, por natureza, machistas. Há uma leitura muito enviesada da Bíblia, que é uma leitura, assim, bem mais machista do que uma leitura equilibrada. A leitura bíblica, a postura da igreja não pode ser nem machista nem feminista. Mas, como é o meu caso, que estudo história, sociologia, antropologia, eu não posso negar que, na minha leitura, de um modo geral, os ambientes cristãos evangélicos, eles são bem machistas. E aí a gente não pode cair também no extremo do feminismo, né? Bom, uma pergunta boa, porque recentemente, li hoje de manhã novamente, para confirmar o fato, a revista Christianity Today mencionou vários casos de igrejas americanas que foram levadas aos tribunais, igrejas boas como a do pastor John MacArthur, pastor conhecidíssimo, um dos melhores expositores bíblicos, muito íntegro. A igreja foi levada aos tribunais, o pastor foi levado aos tribunais, porque a igreja, numa tentativa de reconciliar o casal, onde o marido era abusivo fisicamente, ele era violento fisicamente, pastor do coral da igreja, era um pastor da igreja, pastor do coral da igreja, mas era violento, tinha explosões de ira, e nessas explosões de ira ele agredia a mulher, quebrava as coisas dentro de casa, espancava os meninos. Ela levou o conhecimento da igreja
E a igreja, por bondade, por princípio bíblico, tentou fazer a reconciliação e não levou a situação de abuso ao conhecimento das autoridades. Insistiram na reconciliação. A mulher oprimida, violentada por causa da violência física, a violência moral e, consequentemente, emocional, insistiram na reconciliação. Ela aceitou a reconciliação a princípio, depois ele explodiu de novo e a igreja não levou ao conhecimento das autoridades. Ela denunciou e ficou parecendo que a igreja estava pondo panos quentes numa situação grave e parecendo que ela estava sendo conivente com o abusador. Então, qual é a posição da igreja nesses casos, né? A igreja vai acolher o abusado ou o abusador? É uma pergunta complexa, não é uma pergunta fácil, mas que nós estamos diante dessas situações nos dias de hoje, né? Outra pergunta. Recentemente nós tivemos uma denúncia na Ordem de Pastores. A Ordem agiu muito rapidamente, como deveria ser, mas nós chegamos à conclusão que aquela situação ela não podia ficar apenas a nível da Ordem de Pastores. Ela tinha que ser denunciada às autoridades competentes, dado a gravidade da situação e as consequências que aquilo poderia trazer para o Evangelho e para a Ordem de Pastores também. Eu estou ficando mais de cá, desculpem, por causa que a minha visibilidade hoje não está funcionando aqui, e aqui eu enxergo melhor. Pastor, no caso, quando o casal já buscou todas as formas de não se divorciarem? Essa também é uma boa pergunta. Já buscou todas as maneiras, lutou, pelejou, mas o trem não está girando, não está caminhando, não está dando certo. Estão vivendo somente de aparência, se suportando, principalmente por causa dos filhos. O que fazer, né? O casal já buscou todas as formas para não se divorciarem, não acharam, estão vivendo somente suportando. Por causa dos filhos, o que fazer? Essa questão vai ser respondida agora com o nosso estudo bíblico de hoje, 19/10/2025. Pode colocar o próximo slide. É o próximo, da EBD. Isso. Desafio do relacionamento conjugal depois da queda. É um grande desafio manter um relacionamento conjugal depois que o pecado entrou na nossa história. Pode passar o próximo. Vocês conseguem ler? Dá para ler? Todo mundo consegue ler? Vamos ler juntos? Vamos lá? Casamento. Chocante, né? Mas não desanimador. Mas essa é uma fala do pastor Samuel, citando, não me lembro quem, no nosso encontro de casais, que eu achei muito interessante. Se a gente pensar bem, casamento é uma coisa que foi feita para não dar certo. E quando
dar certo é graça de Deus. Você pega duas pessoas, são dois indivíduos, duas personalidades, temperamentos distintos, criações diferentes, cosmovisões por causa da criação diferentes. E o pior de tudo, dois pecadores. Quando eu digo dois pecadores, o que eu estou querendo dizer com isso? O que é a característica do pecador? Autocentrado. A característica, a essência do pecado é que eu coloco Deus para fora e eu sento no lugar de Deus. Então, a essência do pecado é que eu quero ser Deus. Eu quero ser servido. Eu quero que a minha vontade prevaleça. Eu penso que eu estou sempre certo, que as minhas ideias são melhores. Isso é pecado. Isso é pecado. Eu penso primeiro na satisfação dos meus desejos. A ideia é essa, né? Os mais antigos aqui vão se lembrar do livretinho das 4 leis espirituais. Deus está assentado no trono, aí por causa do pecado, nós empurramos Deus para fora do trono e nos assentamos lá. Esse aqui não escapa a ninguém, não. Não escapa a ninguém. Nós, no pecado, nos assentamos no trono de Deus. Uns mais do que outros. Aí queremos que queime incenso para nós, queremos que a nossa vontade prevaleça, queremos que iluminem, né, e deem visibilidade para nós. Ora, o conflito está estabelecido. Então, casamento é algo que foi feito para não dar certo, principalmente pós-pecado. Colocamos 2 pecadores debaixo do mesmo teto. 2 pecadores inveterados. Não precisa pensar assim, não, eu era, não, agora não. Primeiro versículo da Bíblia que eu decorei. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Fiel e digna de toda aceitação é a palavra que diz que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem é que está falando isso? É o apóstolo Paulo. Fiel e digna de aceitação a palavra que diz que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu era. Não, dos quais eu sou. Gente, nós fomos livres do domínio, mas não fomos livres da presença. Tem dia que nós amanhecemos pior do que os outros. Tem dia que nós amanhecemos muito cheios do Espírito Santo. Aí nós estamos dispostos a servir. O coração se alegra em doar. A ofensa entra aqui e sai de lá. Mas tem dia que a natureza pecaminosa está encapetada, né? Aí você não está afim de suportar nada. Você quer que seja do seu jeito, da sua vontade, fecha a cara, implica. Não é assim? Mas vamos passar para o próximo. Dá para vocês verem aí? Essa é a história da salvação, é a história do que Deus está fazendo na nossa vida. Então, eu tenho que olhar para o meu casamento na perspectiva de Deus. Eu tenho que olhar para o meu relacionamento conjugal, fazer essa leitura de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia aí, seu celular, e me acompanhe rapidinho, por favor. Vamos lá, Gênesis 2, 23, 24. E grava. Se quiser tirar foto, pode tirar foto, grava, depois você vai dar uma olhadinha lá na sua casa.
Vamos ver a história da humanidade com a ótica de Deus, com a palavra de Deus. Na criação, como que é o relacionamento conjugal? Quando Deus nos cria, quando Deus cria homem e mulher. Gênesis 2, 23, 24. O que está escrito? O que está escrito? E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Ela vai chamar-se mulher, varoa, porque de mim ela foi tomada. Isso expressa o quê? Admiração. Quando o homem vê a mulher que Deus criou e traz para ele fica de queixo caído. Uau, Senhor, o Senhor acertou. Essa se parece comigo, a gente pode se comunicar, olho nos olhos, a gente se entende, né? Na criação não tem pecado. Uma beleza. Por isso deixa o homem, pai, mãe, se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Eles estavam nus, pelados e não se envergonhavam. Na criação, o relacionamento entre homem e mulher era de admiração, identificação, união e cumplicidade. Foi isso que Deus fez. Tudo que Deus fez, viu Deus que era bom. E o relacionamento conjugal não era para ser toda essa coisa que eu falei aqui agora, não. Era para ser de admiração mútua, de edificação mútua, de amor mútuo, de unidade, de cumplicidade. Isso foi lá na criação, mas aconteceu uma coisa terrível aí na história. É Gênesis 3,16 agora, vamos lá. Gênesis capítulo 3, que é o capítulo da queda. É quando o homem dá ouvidos ao diabo e a coisa desanda. Gênesis 3,16, encontraram? Amém? E disse Deus à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. O que isso quer dizer, minha gente? Outra versão diz assim: apesar disso, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Aqui não está falando de desejo sexual. Bom que saiba disso. Presta atenção. O seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Não está falando de desejo sexual, de que a mulher, a partir do pecado, vai desejar só o seu marido sexualmente. Se fosse, estava maravilhoso. 99% dos problemas estavam resolvidos. Se não é desejo sexual, que desejo que é esse aqui? A última palavra do versículo dá a dica para nós. O seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. A palavra hebraica para dominar aqui é melech. Ele será um tirano. Ele te tiranizará. Então a ideia aqui é que depois da queda a mulher passa a cobiçar a posição do homem. Ela passa a desejar a posição do homem. Estamos falando da queda, estamos falando do pecado. O seu desejo, a sua cobiça será contra o seu marido.
A mulher passa a articular, né? São exímias manipuladoras, desculpe, irmãs, não quis dizer isso, né? São exímias articuladoras, né? Querem agora dominar, ocupar o lugar do homem, e o homem, em retaliação, faz o quê? Faz o quê? Vai ser tirano. Gente, a história da mulher, ao longo da história, é uma história de muito sofrimento. Mulher é vendida para a prostituição, mulher é vendida para servir, mulher é vendida como escrava. Eu vejo nisso um ódio de Satanás muito grande contra a mulher. Então, na queda, a coisa degringolou, destrambelhou. Alguns autores chamam de guerra dos sexos. É o que aconteceu na queda. Então, nós somos herdeiros disso aí. Amém? Estamos entendendo? Perguntas? Ainda bem que a história não para aí, né, gente? Ainda bem que a história não para aí. E ainda bem que Deus é quem move a história. Amém? Então, na queda, entra no relacionamento conjugal competição, cobiça, domínio, tirania, conflito, gente. Conflito. É o que acontece. É o pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus e nos faz querer ser como Deus. Tá bom aqui? Vocês entenderam? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso continuar? Posso. Sim, Arnaldo. Trazendo para os dias atuais, o feminismo não está mudando um pouco esse quadro aí? Sim. Do jeito que você colocou? Esse domínio antigo dos homens parece que as duas está enfraquecido, né? O machismo, que é o domínio dos homens, o machismo é pecaminoso e o feminismo é pecaminoso. Então, tanto o homem que domina, que subjuga, que tiraniza, é pecado. É pecado, Jesus mostrou isso. O homem que abusa sexualmente, abusa emocionalmente, abusa financeiramente, né? É pecado, isso é pecaminoso. O feminismo exacerbado também é pecaminoso. Eu acho que o feminismo surge porque a igreja não conseguiu equilibrar a balança, não conseguiu dar uma resposta, tratar o relacionamento entre homem e mulher com justiça. Aí é incrível, né? A coisa acontece fora da igreja e acontece de uma maneira muito exacerbada. Mas tanto o machismo quanto o feminismo é fruto de Gênesis 3,16. É o conflito, é a guerra dos sexos. Mas olha que lindo agora. Vamos para a redenção? Sim. Na sequência aqui na palavra, é porque aqui a gente falou da consequência por conta da Eva, né? E deu aqui, Deus deu a palavra a ela. E em sequência, Deus dá a palavra a Adão também, que, assim, ao meu ver, ele se deixou também por Eva, porque Deus dá para ele a palavra assim, ó, não comerás da árvore, do fruto dessa árvore. Certo. E ele escutando a Eva, ele comeu. Isso. Então, cai-lhe também uma culpa de ter feito isso, ter desobedecido a Deus. Como nós vemos na palavra, ele é o sacerdote, né, da casa e tudo. Ele troca de papéis, que eu quero falar nisso aí.
O que eu quero chamar a atenção é a parte B do versículo. A sua cobiça será para o teu marido, e não é cobiça sexual, é cobiça de poder, é cobiça de posição, é cobiça de liderança, essa é a cobiça, né? Esse é o conflito. E, em contrapartida, ele te tiranizará, ele te dominará. O que eu quero chamar a atenção é que, com a queda, o relacionamento que era de admiração, que era de identificação. Gente, quando você vê ali o encontro de Adão e Eva, aqui em Gênesis capítulo 2, é poesia pura. É poesia. Agora, quando nós chegamos aqui com o pecado, é conflito. Mas o apagador universal, a adversativa, mas graças a Deus por Cristo Jesus, que veio restaurar e redimir essa história. Amém? Olha lá agora em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pode abrir, por favor. 2 Coríntios 5 e 17. Uhum. Antes do senhor entrar aí na redenção, na gloriosa redenção, vamos aqui para o problema. Sim, ok. O senhor responsabilizando a igreja pelo avanço, se é que nós podemos chamar isso de avanço, social, na questão, por exemplo, do feminismo. Né? Sim, né? Jesus disse que esse mundo jaz no maligno e talvez esse caos já denota que o mundo realmente está perdido. Mas quando o senhor coloca a questão da igreja, responsabilizando a igreja por esse momento, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que a igreja, ela, no bom sentido, ela é lerda para as transformações que precisam acontecer. Por exemplo, para mim é um absurdo o racismo. O racismo é antibíblico. Você tratar um ser humano sem a dignidade que ele merece por causa da cor da pele, isso é crime, é pecado, é crime. Mas nos Estados Unidos, a igreja até hoje vive o racismo. E ela, se tiver a oportunidade, leia o livro do Philip Yancey, Alma Sobrevivente. Ele fala assim, a minha alma sobreviveu apesar da igreja. Porque ele foi criado numa igreja da Geórgia, no sul dos Estados Unidos, uma igreja branca, onde suspeita-se que boa parte dos diáconos e pastores participavam da Ku Klux Klan, cujo prazer era pregar negro na cruz e fazer churrasquinho de negro. Isso é um absurdo. E como que a igreja viveu isso, gente? Pregando o evangelho, o pastor em cima do púlpito, pregando o evangelho, diáconos servindo a bandeja da ceia e fazendo zombarias com os negros, né? Então, nesse aspecto, a igreja, ela tem dificuldade de perceber as injustiças sociais. Nós... Com relação a racismo, nós não avançamos bastante? Ainda não, porque nos Estados Unidos, por exemplo, boa parte das igrejas são racistas, né? Isso que você colocou da Ku Klux Klan são décadas atrás. Hoje ainda acontece? A Ku Klux Klan não, mas o racismo acontece. O feminismo dentro da igreja hoje acontece. Também acontece. Também... Pastor, mas falando em feminismo ainda, nós temos visto muito claro nos dias de hoje que tem muitos homens extremamente apáticos. Sim. Que não são provedores nas suas casas mais. E com isso, as mulheres às vezes são obrigadas a se levantarem para ser provedoras da casa. Então, elas não querem aquele papel.
Mas isso não é feminismo. Cida. Mas muitas vezes elas estão assim sobrecarregadas e os homens estão deixando de fazer o papel deles. Isso. Eu falo assim, não é bem um feminismo, mas elas assim, elas não querem aquela posição de provedoras, mas são obrigadas porque os homens estão extremamente apáticos. Exato. E isso tem acontecido demais, muitos casamentos sofrendo por isso e as mulheres segurando as pontas. É um fato. É um fato de uma realidade também pecaminosa dentro da igreja. Mas vamos para a redenção? Vamos sair desse deserto e vamos para a parte abençoadora? Túlio. Eu gostava de frequentar uma igreja lá em Dallas chamada Porterhouse, Aham. igreja de negros, Sim. com mais de 3.000 pessoas por culto. Todos negros, Túlio, era uma igreja de negros. Igreja de negros. E a gente via que tinha uma rejeição quando a gente chegava. Aham. É Recebem, recíproco, né? recebem, Aham. mas você é meio que isolado. Você não... Ou seja, Existe ainda essa reserva, esse ranço, né? esse ranço. É isso assim que me dá um nó na cabeça, né? No bom sentido. Porque é uma nação fundada nos princípios bíblicos, né? Mas eu tenho vontade de conhecer uma igreja dessa. Se Deus quiser, é o fogo puro, né? O louvor parece que é bem intenso, né? Mas vamos aqui em 2 Coríntios 5,17. Vamos, olha que beleza. 2 Coríntios 5,17, está sendo mostrado ali também. O que está escrito? E assim, vamos juntos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Glória a Deus. A minha cosmovisão agora não é mais determinada pela minha cultura. Embora a cultura influencie, eu não sou doido de negar isso, mas a minha cosmovisão, a minha maneira de enxergar a vida, de enxergar o mundo, de enxergar a minha masculinidade, de enxergar a sua feminilidade, de enxergar o relacionamento conjugal, virou do avesso. Mudou. Porque agora é uma nova criatura. Deus está fazendo uma nova geração. Isso é a redenção. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. É uma nova mente. A Bíblia diz que é uma nova mente. Quem está em Cristo tem a mente de Cristo. Amém? Agora, qual que é o problema disso? É que muitos não passam o rio. Não atravessa para o lado de lá. Não deixa, não permite Deus completar a obra. Fica um pé lá e outro cá. Não come o cordeiro inteiro. É meio crente, meio sociedade, uma influência do mundo, uma influência da Bíblia. Não. A obra foi feita. Somos novas criaturas. Temos uma nova mente. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. O que significa redenção? Redimir, redenção, restauração. É um plano redentivo de Deus para fazer a gente voltar lá para a criação, lá para o princípio. Esse plano redentivo de Deus agora, Deus quer me reencantar. Ele quer que eu me reencante pela minha mulher. Ele quer que ela me admire, que eu tenha admiração por ela, que a gente tenha união, que agora tenha unidade. Isso é restauração. Isso é ação de Deus, né? E aí nós chegamos em Efésios 5, 21 a 23. Vamos lá?
Efésios 5, 21. Pode abrir a sua Bíblia. Efésios 5, 21 a 23. 21 a 33. Como é que é o relacionamento conjugal agora? 21, começa pelo 21, por favor. Eu só descobri, lendo os originais, que o 21 forma o mesmo parágrafo com o 22. A maioria das Bíblias traz o versículo 21 separado do parágrafo 22, mas é o mesmo parágrafo. E o que está escrito aí? Então, no temor de Cristo, marido sujeita a mulher e a mulher sujeita ao marido. Está no mesmo parágrafo. Sujeitem-vos uns aos outros. Tá certo? É Bíblia, gente. É a restauração, né? Porque nós começamos a ler o parágrafo do 22 para baixo, né? Ah, fica bom, né? Não, mas o 21 está junto com o 22. O bloco vem junto. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E é por causa do temor de Cristo, né? Esposas, cada uma de vocês deve sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Cabeça, na ideia aqui, é de fonte, de origem, muito mais do que de mando. Oh, Jesus! Como que a cultura influencia a nossa interpretação? Marido é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja, porque a igreja só existe por causa de Jesus. Como a igreja se sujeita a Cristo, assim a mulher também se sujeita ao marido. Não é ao homem, é ao marido. Mulher não é um ser de segunda categoria. Ela pode ser presidente da República, pode ser, mas em casa ela tem que entender a liderança que Deus concedeu para o marido. Mas ela não está sujeita ao homem, não, está sujeita ao marido, ok? Percebe a diferença ou não? Glória a Deus, né, mulheres? Então, na restauração, vem reciprocidade, sujeitai-vos uns aos outros, vem santificação, vem amor e vem exemplo de Cristo e da igreja. Depois vem a glorificação. Na glorificação, aí que a coisa fica boa, né? Seremos como Jesus em glória. Não sabemos como haveremos de ser, mas seremos como Ele é. Jesus disse em Mateus 22, 30, que não se casam nem se dão em casamento. Rapidamente, alguns aspectos bíblicos do casamento a serem considerados. Eu vou olhar aqui, porque eu só enxergo daqui. Os irmãos, por favor, podem olhar aí. O próximo slide. Não me entendam mal de forma nenhuma. Eu quero só colocar aqui nessas observações que o relacionamento mais sagrado que existe é o relacionamento com o Senhor. A Bíblia não trata o casamento como sacramental, não trata o casamento como sagrado, porque ele é um relacionamento temporal.
E não é um relacionamento eterno. Casamento é um relacionamento que dura enquanto um dos cônjuges viverem. Se ele fosse absoluto, eterno, sagrado, ele duraria para toda a eternidade. O pessoal até faz piada, né? É piada de não muito bom gosto, né? Mas todo mundo ri. É que o marido morreu primeiro, foi lá para o céu, e a mulher ficou aqui na terra. Aí está lá no céu, no cantinho dele, passa os anos, a Dona Maria morre também, e chega lá no céu. Quando vê o marido, corre para ele: "Oh, meu bem, mas que saudade, oh, que..." Espera aí, o casamento era só lá na terra, que eu estou livre de você, né? Porque o casamento só dura em vida, né? Até que a morte os separe. Então, ele não é um relacionamento absoluto. Nós podemos perder o cônjuge, mas não podemos o quê? Perder o Senhor. Pode passar? O casamento não é absoluto e nem sagrado porque é um relacionamento temporal, é somente para essa vida. Aguenta as pontas, é para essa vida só, né? É brincadeira, viu, gente? Mas eu já li a respeito de muitos homens que foram santificados pelo casamento. Diz que a mulher era tão ruim, era tão tranqueira, mas tão ruim, que aquilo fazia ele orar como ninguém. Ele virou o homem mais piedoso da terra porque tinha que orar muito para suportar a Dona Maria, que era um problema sério na vida dele, né? Sim. Eu vou tocar aqui, Leandro, pode deixar? Claro, não só coisa ruim, tem muita coisa boa, né, Zete? Vamos chegar lá. Mas o relacionamento com o Senhor é para a eternidade. Vocês estão percebendo que eu estou puxando a ênfase de relacionamento para o Senhor. Porque se eu tiver um bom relacionamento com o Senhor, se o meu relacionamento com o Senhor for bom, for pleno, o resto é fichinha. O resto eu tiro de letra. Agora, se o meu relacionamento não é bom com o Senhor, eu não dou conta de ter um bom relacionamento conjugal. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Porque nós olhamos a coisa ao revés, né? Não, tudo começa com relacionamento com o Senhor. Se o meu relacionamento com o Senhor é prioritário, ele é santo, ele é genuíno, ele é saudável, ele é abençoador, o resto, tiro de letra, não é? O relacionamento com o Senhor é para toda a eternidade. Próximo. Olha só, gente, podemos nos frustrar se depositarmos nossas expectativas de alegria e felicidade num relacionamento humano. Se você entra para o casamento com a expectativa de que é isso que vai te planificar a alma, e aqueles que não se casaram? Tem muita gente que não casa. Até quis, mas não deu certo, não encontrou a pessoa certa. Ele vai se afundar em mágoa, em tristeza? Não, ele pode crescer como pessoa no relacionamento com o Senhor. Casamento não é a cereja do bolo. Casamento não é o bem último da vida. Ele é um bem extraordinário. É um bem maravilhoso. Eu não me imagino sem o casamento e com todo o bem, todas as transformações que Deus me deu através do casamento. Mas se eu não tivesse me casado, nem por isso eu seria menos feliz, porque eu tenho o Senhor. É isso. Jesus não se casou.
João Batista não se casou. Jeremias não se casou. Paulo possivelmente foi casado, ou ficou viúvo, ou a mulher o rejeitou por causa de Jesus. Mas entendo então que o casamento ele é importante, é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Mas se eu não me casar, eu não sou a pior das criaturas, a mais infeliz de todas. Aliás, tem muita gente que depois de casado, você perguntar para ele, ele fala, se eu pudesse voltar. Subiu o monte, desceu o monte, orou, buscou, jejuou, pediu o marido, arrumou o marido, ficou 1 ano de alegria, de lua de mel. Lá para o 3º ano falou, Jesus, eu não sabia o que eu estava pedindo. Eu devia ter ficado casado, era com o Senhor. Por causa de nós. Mas no Senhor, né? Que eu estou tentando deixar claro para nós, que o relacionamento mais importante da nossa vida é o Senhor. Por isso que Paulo fala, não casou, não força a barra para casar, não. Casou, fique tranquilo. Viva a vida casado. Porque você tem o Senhor. 1 Coríntios capítulo 7. Sequência. Tem mais um? Somente o relacionamento com o Senhor pode planificar o nosso coração. Amém? Casamento não é lugar de satisfazer carências. Ninguém pode satisfazer as carências do nosso coração. Ninguém dá conta, gente. Não existe um ser humano capaz de satisfazer as carências do nosso coração. Nosso coração é uma máquina, uma fábrica de carências. O único que pode preencher e satisfazer essas carências do nosso coração é o Senhor. Somente o relacionamento com o Senhor pode planificar o nosso coração. Amém? Fora desse entendimento, é o mesmo que cavar poço sem água. Quem fala isso na Bíblia? Vocês estão cavando cisternas rotas. A verdadeira fonte de águas vivas é o Senhor. Quem fala isso? Profeta Jeremias. O Senhor é a verdadeira fonte de alegria plena. Eu paro aqui, né? Tem mais coisas para falar, posso falar no próximo domingo. Se tiver mais perguntas, chegou aí, Silvio? Perguntas, Arnaldo? Mas vamos orar, depois vocês passam para mim, vamos ficar de pé. Nós temos um compromisso com o horário. Hoje nós começamos mais tarde um pouquinho, nós gostamos de começar na hora e terminar na hora. Quem exige começar na hora tem que terminar na hora. Hoje teve um pequeno delay, mas estamos encerrando agora. Perguntas que vocês tiverem, vocês podem mandar diretamente para mim. Às vezes você não quer fazer a pergunta, é muito pessoal. Você pode mandar direto para mim, não tem problema nenhum. Posso ler sua pergunta e, na medida do possível, respondo. Pode mandar pelo telefone da igreja também, a secretária me passa. E isso vai ser mais discutido lá no pequeno grupo também. Então, o que nós queremos? É trazer esse entendimento da importância do relacionamento conjugal, do Sermão do Monte, da palavra de Jesus, limpar o nosso coração, passar a nossa vida limpo, viver em paz nesse tempo que o Senhor nos deu. Nós podemos viver em paz, podemos viver na graça de Deus. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor, que é a verdade. Nós vivemos num mundo, um mundo que odeia a palavra do Senhor, que trabalha contra a palavra do Senhor,
E nós entendemos que a tua palavra é a verdade e a melhor maneira de edificar as nossas vidas é através dela. Então, dá-nos a tua palavra, edifica-nos nela, porque ela é rocha. Quem edifica a sua vida na palavra do Senhor, virão os temporais, os vendavais, mas a casa permanecerá de pé. E é isso que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus.